Oi, voltei. Tava aqui lendo uma matéria sobre uma assombração que aparece num bosque lá na Inglaterra. E a princípio, quando eu vi, eu achei que era... Sabe aquela lenda das crianças de olhos negros, que tem foto na internet, um monte de coisa? Eu achei que era isso. Mas eu já percebi que não. Existe a lenda das crianças de olhos negros e existe a aparição de Cannock Chase, que é uma assombração em específico. A aparência é similar, mas o modus operandi é totalmente diferente. Então eu tô fazendo a pesquisa de uma vez só e vou publicar 2 vídeos, um para cada tema. Então, se tu gosta, acompanha aqui o que a gente vai fazer, porque o pouco que eu vi aqui dos relatos, meu, já gostei. Tem muita coisa legal e acho que você vai gostar também. Pra gente iniciar os trabalhos, eu vou começar pelo primeiro relato, contando o primeiro relato registrado sobre essa aparição. Vou contar os outros relatos que eu encontrei também, em ordem cronológica, para você entender o que acontece, o que as pessoas veem. Tem umas coisas bem legais, assim. Para finalizar, a gente vai dar uma olhada nas teorias aí, o que as pessoas acham que isso daí é, se é fantasma, se não é, se é outra coisa. E também vou mostrar uma suposta filmagem que rola aí na internet e dizem ser uma filmagem dessa fantasma, tá? Vamos lá? Bom, aqui a gente tá falando de Cannock Chase. Esse lugar fica em Staffordshire, Inglaterra. Meu inglês agora, ó. Staffordshire. Que é um lugar assim mega assombrado. Tem avistamento de tudo, de luzes no céu, de lobisomem, de fantasma, de coisas estranhas no mato. Tem tudo que você possa imaginar acontece ali. Então é um lugar assim que ferve de investigação paranormal. Sempre tem investigador paranormal ali. Porém, é um lugar de beleza natural. E durante o dia as pessoas vão lá normalmente. Elas vão levar o cachorro, elas vão passear com a família, elas vão acampar. Todo mundo frequenta ali como se fosse um grande parque, né? E aí é que acontecem os avistamentos e tudo mais, tá? Então, os nossos relatos, eles iniciam na década de 80 aqui. E tem um cara que ele chama Lee Brickley, que ele é eu acho que a palavra é investigador. Ele é um investigador paranormal, investigador sobrenatural. E ele já escreveu vários livros sobre isso. Eu vou ver se eu encontro, se tiver os links na Amazon dos livros dele, eu vou colocar aqui na descrição. Vai de você. Eu pretendo comprar, mas tá em inglês, tem que traduzir. Eu não achei versão em português. Mas o que acontece? Esse primeiro relato que tá aqui foi o que aconteceu com a tia dele. Então, ela viveu isso, ela viu o fantasma, e aí ela contou pra família, tudo, e ele acabou ficando obcecado pela história. E aí, por conta disso, ele tá há anos estudando o que acontece ali, e aí ele vai investigando as pessoas, ele vai coletando outros relatos, ele escreve as histórias, e enfim. Então tem esse cara, tem um monte de outros investigadores paranormais, mas sobre essa aparição, esse Lee Brick é meio que assim, uma referência, né? Mas então vamos lá. Nas palavras dele, né, o primeiro relato aqui, que é o que aconteceu com a tia dele, vamos lá. Ele conta o seguinte: no final da década de 80, minha própria tia teve uma experiência em Cannock Chase, que acredito ter sido a primeira vez em que a criança de olhos pretos foi vista por alguém. Minha tia e suas amigas estavam aproveitando um dia de verão na floresta, quando uma criança de olhos pretos apareceu cerca de 30 metros à frente delas por uma estrada de terra. Minha tia, que tinha apenas 18 anos na época, correu atrás da criança presumindo que ela precisasse de ajuda, achando que ela estava perdida ou alguma coisa assim. Não importa o quão rápido ela corresse, ela não conseguia de jeito nenhum alcançar aquela garotinha. Aí a tia dele caiu, torceu o tornozelo, foi para casa, contou para a mãe foi na polícia, a polícia foi lá na floresta, fez uma busca e nenhuma garotinha foi encontrada. Só que aí vem o curioso, que é a descrição dessa menina, né? Porque todos os relatos dizem a mesma coisa. Que ela não tem íris, ela não tem córnea, ela não tem o branco do olho, que o olho dela é completamente preto, negro. Como a maioria das pessoas descrevem por lá, ela tem os olhos mais negros como uma mina de carvão. E esses relatos, eles vão se repetindo. Olha esse aqui, 2013. Uma mulher estava caminhando pelo bosque com suas filhas, quando ambas ouviram o que pareciam ser gritos de uma criança. Elas correram em direção ao som, pensando que uma criança podia estar em perigo. Ai, credo. Ai, meu Deus do céu, tá. Elas escutaram, tava lá com as filhas. Que horror. Tava lá com as filhas, passeando na floresta e tal, e aí elas escutam uma criancinha gritando, e aí, nossa, uma criança, precisa de ajuda, né, foram atrás.
Aí quando elas vão chegando perto, elas veem uma menininha, mais ou menos 10 anos, só que a menininha tá assim, com a mão nos olhos. Aí a moça vai chegando perto, na hora que ela chega perto, né, e pergunta, você tá precisando de ajuda, que a menina faz assim, adivinha? Ela conta que os olhos eram tão negros e fundos que a impressão que dava é que não tinha olhos. Não é que os olhos eram negros, é como se não tivesse, como se fosse um buraco, só um buraco negro assim, no lugar do olho. Aí a mulher se assustou, catou a filha, saiu correndo feito uma louca, obviamente, né? E aí saiu correndo, quando ela olhou pra trás não tinha mais nada. 2014. Um homem contou que estava passeando com sua esposa e o cachorro quando ouviu a risada de uma menina. Normal. De repente, uma garotinha que não tinha olhos apareceu na frente deles. E ela estava com a cabeça inclinada para o lado, como se ela tivesse sido enforcada. Já pensou? Olho preto, assim. A criança ficou parada diante deles por 5 minutos até 5 minutos? Nossa, bastante coisa, hein? Ficou parada diante deles por 5 minutos e depois desapareceu no meio das árvores lá da floresta. 2019. Em outubro de 2019, uma jovem avistou e resolveu perseguir a criança de olhos pretos perto de Castle Grange e ela não conseguiu alcançá-la. Correu por entre as árvores, seguindo a criança de olhos negros até chegar a uma queda íngreme de cerca de 6 metros. Se ela não tivesse conseguido diminuir o ritmo e evitar a queda, ela teria sofrido graves danos. A criança de olhos negros que ela perseguia parecia simplesmente desaparecer. 2021. Eu acho que esse é um dos melhores relatos. Vamos lá. Play attention. Vou aumentar aqui porque eu tô cega. Não consigo ler. Agora sim, ficar com a cara colada no negócio. Vamos lá. Um casal de adolescentes que estavam com 17 anos na época, como não podiam se ver por causa da pandemia, foi em 2021, hein? Como não podiam se ver por causa da pandemia, resolveram passar a noite juntos acampando ilegalmente na área. Quando era por volta de meia-noite, eles começaram a ouvir algo se movendo ao redor da barraca e primeiro acharam que fosse um cervo. Aí eles ficaram bem quietinhos e imóveis para não assustar o bichinho. Até aí beleza, ficaram lá escondidinho dentro da barraca, ok. Só que aí, eles perceberam que aquele cervo andava como se fosse gente, que pareciam passos humanos. E aí eles resolveram abrir o zíper da barraca pra dar uma espiadinha de leves, né? E aí, na hora que eles fizeram isso, eles começaram a escutar a risada de uma criança. Detalhe, essas coisas, nesse caso, aconteceu de madrugada, né? Todos os outros relatos eram durante o dia, mas esse aqui foi à noite, imagina? Medo. Tá. Imagina o seguinte, eles estão lá à noite, e aí eles começam a ouvir os barulhos lá, achando que é cervo. Aí eles abrem, assim, o zíper da barraca de camping, e aí eles escutam uma risadinha de criança. E aí fica assim, mano, tipo, tá tudo escuro, é à noite. Aí eles pegam a lanterna, e aí eles começam a pôr a lanterna pra fora, e meio que começar a iluminar, assim, pra ver o que era, né? E na hora que eles fazem isso, eles veem uma menininha, só que tá escuro, então assim, né, é muito rápido. E essa menininha, ela vai se escondendo, se esconde e aparece, tipo nas árvores, assim. Tipo, tá numa árvore aqui, aí ela some, aparece atrás de outra, e vai meio que correndinho, de árvore em árvore, nos troncos das árvores, e vai fazendo isso. Até que de repente ela aparece no meio da clareira. A mocinha, ela diz assim, abre aspas, eu soube imediatamente que estávamos lidando com algo real, porque ela se movia de maneira que os seres humanos simplesmente não conseguem. Era como se pudesse se teletransportar de um lugar para o outro quando se movia e se escondia atrás das árvores. E aí o namorado colocou assim também. Eu estava apontando minha lanterna diretamente para ela, e ela ficou ali olhando para nós, com a cabeça ligeiramente inclinada, de novo, igual o outro relato, com a cabeça ligeiramente inclinada. E foi quando as risadas começaram a ficar cada vez mais altas. Realmente, parecia vir de todos os lados, embora eu pudesse ver que ela estava bem na nossa frente. Foi realmente desorientador por alguns segundos. Então, ela se abaixou por um momento, como se estivesse amarrando o cadarço, levantou e saiu correndo por um caminho
próximo através de um denso trecho de árvores. Mano, já pensou? É muito filme de terror isso. Já pensou? Ela fica olhando assim, ó, e aí você começa a ouvir um monte de risada, como se fossem várias, mas é uma e ela tá ali na sua frente te olhando. Mano, é muito assustador, sério. Bom, aí, né, fazer o quê? Eles ficaram lá, ficaram escondidos dentro da barraca, assim, né, morrendo de... E aí, quando deu 7 da manhã, eles, tipo, vamos embora, vamos embora. Aí saíram da barraca, eles encontraram várias pilhas de pedra espalhada. E aí eles estavam com medo, não quiseram mais ficar lá, começaram a recolher as coisas e tal. E assim, tipo, gente, é um bosque, não é exatamente a Mata Atlântica, não é um lugar muito grande assim. Então, tipo, o carro tava a 15 minutos. E aí eles recolheram as coisas, vamos embora, né? Estavam voltando. E aí quando eles estavam quase chegando no carro, eles viram a tal da menina de novo, com olhos negros, olhando pra eles. Aí ele gritou, deixa a gente em paz, não sei o que. E os dois, saíram correndo pra ir embora, procurar o carro. Gente, não, é muito bom, sério. É muito bom, é muito assustador. Bom, vamos ver umas imagens, supostas imagens? Vamos lá. Vou mostrar algumas coisas que eu encontrei, não achei muita coisa, mas... vamos ver aqui, aí vocês comentem aí o que vocês acham, se é montagem, se não é, se é bobagem. Mas enfim, primeiro, em outubro de 2014, tem uma fotografia aqui, a suposta primeira fotografia feita dessa aparição. Ela foi feita por uma médium de resgate chamada Christine Hamlet. Eu acredito que seja Hamlet. Christine Hamlet. Ela é uma médium e ela tirou essa foto aqui. E segundo ela, pelo que ela entende, pelo que ela sente através da mediunidade dela, esses espíritos, no caso essas crianças, né, são vistas aí. Talvez essa, talvez outras, não sei. Quem sabe, né? Essa criança, ela estaria pedindo ajuda, mas não estaria aceitando a ajuda para ir para a luz. E por isso ela acaba ficando presa ali nas redondezas, na situação em que ela está. Pelo que fala aqui, ela foi com o marido David tirar a foto e eles usaram uma técnica chamada panela e água para capturar espíritos em filme. Ela enche a panela e tira fotos do reflexo. A gente pode tentar fazer isso. Já pensou? Que legal? Bom, enfim, aqui diz que ela usa essa técnica, mas que na verdade essa foto aqui foi tirada pelo marido dela, provavelmente com uma câmera. E aí, será que é mesmo? Não sabemos, né? Quem sabe? Bom, a segunda imagem foi feita por um youtuber chamado Furious Other em 2015. O cara tava fazendo um vídeo aleatório, não sei do que ele faz vídeo, mas ele tava com um drone e o drone tava sobrevoando ali a área. E aí, na hora que o drone passou assim, é como se tivesse uma pessoa passando embaixo. E aí ele achou que de repente, né, poderia ser alguém precisando de ajuda, ou sei lá, enfim, por algum motivo ele desceu o drone para ver mais de perto e capturou algo que pode ser, algumas pessoas acreditam que seja uma imagem dessa criança. Eu vou pôr aqui na tela pra gente ver. Tá passando e... é estranho. É estranho. Pode ser que seja nada, pode ser que seja só uma pessoa aleatória ali, sei lá. Mas, né? Vai saber. O que vocês acham? Sei não. Eu acho que se fosse à noite seria mais assustador. Eu ia sair correndo. Provavelmente. E também em 2015, né, teve um outro investigador paranormal. Como eu falei desde o começo aqui desse vídeo, muita gente faz investigação paranormal lá por conta do histórico do lugar. E aí tem esse cara aqui, Tom Buckmaster. Ele foi com uma galera lá, eles ficaram 6 horas fazendo investigação paranormal. Ele conta que na hora ele não viu nada, não enxergou nada no momento da investigação, mas que eles conseguiram captar vozes. E que essas vozes que eles gravaram diziam que sabiam que estavam sendo filmadas. Além disso, depois disso veio também, eles captaram também uma voz masculina que dizia assim: eles estão vindo. Outras coisas estranhas aconteceram durante a investigação, como algo aparentemente invisível atirando pedras na equipe, na galera. Então, apesar deles não verem
né, a olho nu as coisas. Aconteceram coisas bem assustadoras e eles captaram o áudio, porém, quando eles chegaram e foram ver as filmagens, eles pegaram essa imagem para suposto fantasma. É uma figura humanoide com roupa branca e luminosa. Eles acreditam que pode ser essa criança. Ó, ele mesmo descreve dessa forma, ó. Parece uma criança vestida de branco. Você pode ver as pernas em movimento enquanto anda. Bom, mas enfim, o que é isso, né? O que é isso? Tem gente que acha que é fantasma, que é espírito. Inclusive, nos anos 2000, tem um tabloide lá na Inglaterra que chama Daily Star, que eles soltaram algumas matérias falando sobre as aparições sobrenaturais na região, falando sobre as crianças de olhos negros e não sei o quê. E eu não sei quem foi o cidadão que resolveu escrever na matéria, fazendo uma associação desse fantasma, dessa assombração, com um caso de serial killer que teve ali na região. Então, essas assombrações começam a aparecer na década de 80, mas lá para a década de... Agora eu não sei se é 60 ou 70, eu coloco na edição que agora eu esqueci. Mas uns anos antes, teve um caso de serial killer, o cara ele sumia e matava as meninas, então ele sumiu com 3 meninas. E essa última, o corpo dela foi encontrado no bosque, né? E justamente por terem encontrado o corpo dela é que eles conseguiram prender o cara. Então as pessoas começaram a associar que como ela teve uma morte violenta, o corpo dela ficou ali, não sei o que essa aparição poderia ser o fantasma dessa menina, tá? Então você tem as pessoas que fazem a associação com a lenda das crianças de olhos negros, você tem as pessoas que fazem a associação com o fantasma, só que assim, as conjecturas não param por aí, né? Muita gente tenta estudar esse fenômeno. O que é isso que as pessoas estão vendo? Então você tem as pessoas que defendem que isso pode ser uma criatura muito antiga, um demônio, um ser inumano, alguma coisa que sempre habitou ali as florestas, ou um ser interdimensional, ou uma criatura intergaláctica do espaço. Enfim, você tem as mais diversas teorias tentando identificar o que acontece ali, o que é isso, né? Porque aparentemente ela não se enquadra em nada que se conhece. É o tipo de criatura que você não tem uma classificação ainda. Então, você tem as várias teorias ali. E segundo o Lee, que é o carinha lá que a gente tá falando desde o começo, que é o investigador, ele coloca que acredita que toda a região ali é uma área que serve como um grande portal, e eu acredito nisso também, que é como se fosse um grande vórtex ali. A gente tem vários pontos na Terra que existe essa passagem da troca de dimensões. Interessante, né? Muita coisa ainda pra falar. Gostou? Deixa seu comentário aí, o que você acha? É fantasma? Não é fantasma? É demônio? É ET? É um pássaro? É um avião?